Como que a reflexoterapia, ela vai atuar nos casos de perdas e separações? Mais um tema aí, né, pra gente falar aí sobre reflexoterapia físico, reflexoterapia emocional, né? A gente tem que lembrar aí que os dois estão juntinhos. Quando a gente estimula pontos reflexos, a gente está trabalhando essas duas possibilidades, né, na reflexoterapia, o que faz com que a gente consiga ver ótimos resultados, né, em nós mesmos, nas pessoas queridas que recebem essa aplicação, as pessoas que a gente atende lá no consultório, nossos familiares, né? Todos podem se beneficiar da reflexoterapia. Então, quem já está aqui há algum tempo, sabe que a reflexoterapia pode ser utilizada e deve ser utilizada para situações específicas, né? Muitas delas são específicas. Quando existe uma situação específica, também podemos atuar de forma muito específica ali na reflexo, né? Por exemplo, quando existe aí um caso de uma perda, seja qual for ela, de uma separação, um rompimento, né? Um desligamento, a gente sabe que afeta muito o ser humano. Muitos são afetados de formas intensas, outros não tão intensas, mas a gente sabe que afeta. E aí é a hora que a gente pode, com a reflexoterapia, ir lá e já conseguir esses maravilhosos resultados, né? Quando a gente fala aí, né, de perdas, de separações, é um luto, né, gente? É um luto. Mesmo que não envolva a morte, uma separação, um rompimento, ele é um luto, né? Então, como que você vai precisar, como que a partir de então, refazer muitas coisas, né? Emoções são abaladas, nosso organismo é modificado diante de uma situação dessa. Então, a Reflexo ela vai ter uma participação muito importante, como também as situações em que envolvem, né, a perda de um emprego, uma separação também de um relacionamento, seja um casal, seja uma parceria, né, de trabalho, enfim, qualquer situação em que envolve esse sentimento, né, de estar se desligando, de estar se separando, geram muitas emoções, modifica muito o organismo. E aí que eu quero aqui compartilhar com vocês que é importante a gente já começar a cuidar antes, né? Então, claro, existem algumas situações que vocês vão concordar que são rompimentos assim inesperados, totalmente inesperados, que realmente pega de surpresa. Às vezes uma tragédia, às vezes, né, uma notícia que a pessoa não está esperando. Mas tem algumas situações em que já existe, né, aquela meio que uma perspectiva de que talvez aconteça uma separação, de que talvez aconteça um rompimento, né? E aí que com a reflexoterapia a gente já vai poder ficar atento a isso. Então, se é uma situação assim, em que o seu sentimento já está envolvido aí com uma perda, e que você sabe, né, que tudo indica que esteja levando aí para uma separação, um desligamento, né, seja aí, como eu mencionei, a perda de um emprego, a perda num relacionamento, essa sensação assim, esse rompimento, lembra disso, que a reflexoterapia já vai poder te ajudar aí a te dar mais estrutura para que você consiga passar por essa situação, mesmo antes dela acontecer e você sabendo que talvez ela aconteça, né? Então, por exemplo, antes, vamos dizer aí, né, que uma pessoa ela está prestes a perder um emprego, por exemplo, um bem ou uma pessoa muito querida, né? E você está vendo ali que está prestes a acontecer isso. O que que geralmente uma pessoa vai sentir diante de uma circunstância dessa, né? Antes disso. Não é um profundo desgaste? É um desgaste emocional, né? Já está sentindo a tristeza, já está sentindo o medo, já está sentindo o cansaço, já está com aquele sistema de alerta, né, acionado ali. Por exemplo, uma pessoa quando ela está passando por um desgaste emocional, ela está passando por essa situação, né, de estresse, essa situação relacionada, né,
a uma perspectiva desagradável que ela já está prevendo, né? Quando a gente vai falar aí de perdas e separações, o que acontece? Os pontos reflexos, se ela tiver com o sistema nervoso dela muito abalado, se ela tiver muito emotiva, se ela tiver com aquele estado de alerta, né, acionado diante de toda essa situação, o que vai acontecer? Esses pontos, eles ficam muito sensíveis ao toque. E por meio, muitas vezes, de uma autoaplicação, quem já tentou vai poder confirmar que são locais doloridos, são locais sensíveis. E muitas vezes, se a pessoa está sem dormir, se a pessoa está muito cansada, se a pessoa está muito estressada, vai estar sensível o pé, o ponto reflexo. Os pontos ficam muito sensíveis, né? Eles ficam sensíveis ao toque. Algumas pessoas têm dor até ao caminhar. Ela tá andando e tá sentindo dor lá no pé. E às vezes não tem um problema no pé. Às vezes não machucou o pé. São pontos reflexos sensíveis, doloridos, pedindo estímulo. Então, o que acontece? Antes mesmo de uma situação assim, o corpo já está em sofrimento, né? Quando a gente está falando desse tema específico. O sono já está atrapalhado, porque a pessoa, né, tá naquele estado de alerta, aquele estado de vigilância constante, aquele estado de insegurança, muitas vezes, de preocupação. Então, olha quanta coisa que dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar a preocupação, se você sabe, né, que está prevendo aí que as coisas estão indo para um rumo de um rompimento. As coisas já estão ruins, quando já estão indo para esse rumo, né? Já está complicado. Então, cansaço, o nível desse estresse, esse estado de medo, de atenção, de insegurança, ele pode ser trabalhado. O sono, o que vai começar a dar muita estrutura para a pessoa. Quem já aplicou, se auto-aplicou, percebe isso e começa a perceber os resultados, percebe que ganha estrutura, percebe que dorme melhor, percebe que consegue reduzir cansaços e clarear mais a mente, inclusive para conseguir tomar as soluções, as decisões e ter soluções, né? Essa é a palavra. Tomar as decisões que muitas vezes precisa tomar e às vezes não está conseguindo, né? Então, se não estiver dormindo, se estiver com a mente toda nebulosa, né? Se tiver com muito medo, muito apavorado, não consegue nem mesmo tomar decisões. Mas quando a gente vai falar no depois, por exemplo, perdi agora, perdi um ente querido, ou perdi um emprego, ou perdi uma oportunidade, ou perdi um animalzinho de estimação, né? Então, quando tem esse tipo de situação, a gente também pode trabalhar para trazer o suporte para a pessoa conseguir se adaptar, né? Para a pessoa conseguir ganhando essa estrutura e ir se adaptando. Então, por exemplo, se tem lá tristezas relacionadas a isso, o que vem na mente de vocês quando a gente fala sobre perdas? Que tipo de emoções? Por exemplo, tristeza é algo bem forte, né? Agonia, né? Sensação de que a vida parou para muita gente, traz essa sensação, né? Traz a sensação de que a vida parou. Então, o que acontece? Diante de todas essas sensações, o organismo ele trabalha diferente. E quanto mais ele trabalha diferente, mas o que é esse trabalhar diferente, né? Neurotransmissores, hormônios, eles ficam em desarmonia. Não ficam em equilíbrio. E quanto mais eles estiverem desequilibrados, mais sensações angustiantes vão acontecendo. Então, só o fato da gente ir ali na reflexoterapia, estimular, por exemplo, pontos do sistema hormonal, pontos do sistema nervoso, área cerebral, a gente já começa a ajudar ali com muita modificação. Mas tem pontos específicos, por exemplo, ali, ó, solidão, falta a questão do desamparo, né? A falta do apoio, a sensação, né, que faltou apoio ali, o medo, a sensação ali que vocês falaram da tristeza, da angústia, tudo tem áreas específicas nos pés, que vão trabalhar de forma mais específica essas sensações. Diante de perda, gente, tem algumas situações mais específicas que elas começam a acontecer, fisicamente falando, né? Perda do cabelo,
cabelo pode começar a cair diante de perdas. Diante de perdas, problemas na pele e problemas sérios, desde problemas mais simples até problemas mais sérios, podem acontecer também. Queda de imunidade também acontece diante de perdas. Processos relacionados à depressão também acontece, né? Então tem como a gente já ir trabalhando e prevenindo, e mesmo que já esteja numa situação dessa, a gente também, com a reflexo, ser específico também.